Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam em primeira discussão projeto que cria o Programa Ambulatorial de Saúde Mental pós-Covid. A audiência pública discute projeto que prevê incentivos ao setor de eventos e turismo, um dos mais prejudicados pela pandemia do coronavírus. E a PEC da reforma tributária também foi tema de uma audiência pública conjunta das comissões de trabalho dos legislativos municipal e estadual. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias indo direto ao Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, onde neste momento acontece uma solenidade de entrega de moções. Quem está lá e conversa com a gente ao vivo é a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Quem está sendo homenageado pela Câmara do Rio? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo agora na Rio TV Câmara. E nós estamos aqui na solenidade de entrega de moções que acontece aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio. Neste momento, estão sendo homenageados dirigentes de centros de Umbanda e Candomblé. A iniciativa da entrega das moções é do vereador Átila Nunes, que neste momento está fazendo a entrega das moções. São 15 casas que estão recebendo a homenagem neste momento. Homenagens entregues pelo vereador Átila Nunes. Ingrid, com você. Os vereadores do Rio aprovaram em primeira discussão o projeto que estabelece a terceira dose como reforço da vacinação contra a Covid-19 para os idosos na cidade do Rio. Na sessão desta quinta-feira, outros projetos foram votados. O repórter Renato Chapô acompanhou. A sessão foi aberta com a eleição do vereador Marcelo Diniz para a Comissão Permanente de Obras Públicas e Infraestrutura. Na sequência, o plenário aprovou em primeira discussão o projeto que cria o Programa Ambulatorial de Saúde Mental pós-Covid-19. Esse período todo de grave crise econômica, as pessoas morrendo, as famílias separadas pelo isolamento social, só aflorou e agravou ainda mais essa crise. Então é preciso o poder público, o executivo, encarar isso com muita seriedade. Nós precisamos efetivamente oferecer o tratamento psicológico e psiquiátrico para a população do Rio de Janeiro tão acometida por esse grande mal do século, que são os transtornos de saúde mental. É um projeto que tem um objetivo de tratar um problema que ele não é visto, mas ele é sentido e muitas das vezes não relatado. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto que estabelece a terceira dose como reforço da vacinação dos idosos contra a Covid-19 no município do Rio. O nosso projeto, além de propor a aplicação da terceira dose da vacina, ele também estabelece que o município possa adquirir as vacinas diretamente com seus fabricantes. Nós estamos vendo agora que a duração da nossa imunidade não é aquela que se imaginava antes. Não é aquela que se imaginava antes. Então, a história de uma terceira dose, é evidente que com o passar dos dias, não será somente para os idosos. Ela será uma necessidade como um novo ciclo de vacinações. Se não for terceira dose, será a primeira dose de um novo ciclo de vacinações. O vereador Raimon pediu a palavra para falar sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas em Situação de Rua, que aconteceu nesta quinta-feira, 19 de agosto. Ele agradeceu ao presidente da Câmara Municipal do Rio por ter recebido aqui no Palácio Pedro Ernesto representantes das pessoas em situação de rua. Esteve hoje a população em situação de rua ocupando o salão nobre desta Casa de Leis. Isso é simbólico. Ele conseguiu estar conosco num pequeno tempo, mas que foi já o tempo suficiente para ouvir os clamores, para ouvir o que é que a população em situação de rua repudia no Rio de Janeiro e o que é que a população em situação de rua no Rio de Janeiro entende e compreende como seu direito. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de decreto legislativo que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município favorável às contas de gestão da mesa diretora relativas ao exercício de 2019.
Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto que torna nula a nomeação ou contratação na administração pública de pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente. Por iniciativa do vereador Marcos Braz, a Câmara aprovou a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para a ginasta Rebeca Andrade, que trouxe de Tóquio uma medalha de ouro e outra de prata. E uma audiência pública nesta quinta-feira reuniu parlamentares, representantes do Executivo e profissionais que trabalham com eventos e turismo. O objetivo foi discutir o projeto de lei que prevê incentivos a um dos setores mais prejudicados na pandemia do coronavírus. O setor de eventos e turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. Houve uma redução no faturamento entre 76% e 100%, comparado com o mesmo período no ano passado. Só na cidade do Rio foram 90 mil empregos perdidos e 40 mil empresas fechadas. Uma audiência pública reuniu parlamentares e representantes do Executivo, além de profissionais que trabalham com eventos e turismo. Somente em 2020, 350 mil eventos deixaram de ser feitos. O setor de eventos ele contribui para 5% do PIB nacional, representando 250 bilhões, 60 mil empresas, 203 milhões de participantes e 8 milhões de postos de emprego. O projeto que incentiva a retomada dos eventos e a preservação dos empregos no setor foi aprovado em primeira discussão na Câmara do Rio e recebeu emendas e substitutivos. A proposta prevê o crescimento da exploração dos espaços dedicados a eventos em geral, tais como arenas, estádios e parques temáticos. A tragédia que aconteceu com o setor foi impactante e, ao mesmo tempo, a mobilização que eles têm de quererem ficar no Rio, de investir no Rio, também isso tem que ser louvado. E essa participação fez com que a gente se sinta cada vez mais à vontade para defender o setor, para trabalhar em prol do setor. E nessa retomada eles precisam de incentivos sim, incentivos tributários sim, porque toda a cadeia econômica gerada com o setor é importante para o Rio de Janeiro e vai fazer com que a cidade se recupere. Essa proposta foi construída num momento crítico para o setor que vem sofrendo bastante pela sua paralisação e não sabe quanto tempo vai durar essa dificuldade de recuperação. Então é muito mais que justo que uma proposta que essa, muito bem construída, trabalhada, estruturada, constitucional e extremamente competitiva, possa ajudar o mercado a sua retomada, o mercado voltar ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos aqui na nossa cidade. A redução de taxas tributárias para os segmentos de eventos e turismo foi o principal assunto discutido na audiência. O projeto de lei prevê ajuda temporária para que esses setores possam se reerguer e voltar às atividades. As principais pautas foram a redução do ISS de 5% para 2,5% até o ano de 2027, isenção de IPTU também de 2020 e 2021, porque, enfim, as casas de espetáculo, as casas de festa, as agências de viagem, enfim, espaços com atividades circenses, tudo ligado ao entretenimento, não funcionou em 2020 e 2021. Então, esse empreendedor não tem a menor condição de pagar o IPTU em 2020 e 2021. O projeto de lei vai para a votação em segunda discussão na Câmara na próxima semana. Isso trará empregos para a nossa cidade, isso trará novos investimentos e, com certeza, devolverá a nossa identidade carioca ao Rio de Janeiro. E o nosso assunto agora é a vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, faltou vacina em alguns locais de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o problema foi motivado por um atraso na liberação de novas doses e garantiu que amanhã a aplicação da vacina ocorrerá normalmente para os jovens de 18 anos. As pessoas com 19 anos que não conseguiram se vacinar hoje também poderão receber o imunizante amanhã. A meta da Prefeitura é chegar até o fim da semana com todas as pessoas de 18 anos imunizadas. Na semana que vem, será a vez da vacinação dos adolescentes. E nesta quinta-feira, 286 pessoas foram vacinadas com a primeira e segunda doses no saguão do Palácio Pedro Ernesto. A imunização na Câmara do Rio continua esta semana, das 8 da manhã às 5 da tarde. Desde a última segunda-feira, mais de 1.200 doses foram aplicadas.
E você vai ver no próximo bloco. PEC da reforma administrativa é discutida na Câmara do Rio. Vereadores, deputados e representantes da sociedade civil discutiram em audiência pública nesta quinta-feira a reforma administrativa, a chamada PEC 32, que muda as regras para os funcionários públicos. O projeto, que está provocando muita polêmica e ainda tem que passar pelo Congresso, acaba com a estabilidade e outros benefícios, mas não vale para magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público. Em todo o país, são quase 12 milhões de servidores públicos. A maioria trabalha nos estados e municípios e apenas 12% são funcionários da União. O Legislativo Municipal realizou nesta quinta-feira uma audiência pública conjunta entre as comissões de trabalho da Câmara e da Alerj para discutir a PEC da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. A PEC extingue o regime jurídico único, divide os servidores públicos em 4 classes, de acordo com diferentes tipos de vínculos, e cria novas possibilidades para a perda de cargo público. Da maneira como está posta, vai criar um problema jurídico muito grande. A gente não consegue entender como que essa diferença entre essas formas de vínculo poderia se dar lá na frente. E o pior, isso fragiliza o serviço público, por quê? É só você olhar para as grandes corporações. Lá existe o princípio da continuidade. A questão precisa ser atrativa para que a pessoa continue no serviço público, tenha o pleno desenvolvimento da carreira e assim consiga entregar para a sociedade um serviço de qualidade. Da forma como está, a gente vai ter uma rotatividade muito grande no serviço público. Quem perde com isso é o país e é a população. A iniciativa foi amplamente discutida por vereadores, deputados e representantes de sindicatos e da sociedade civil. Eles vivem dizendo que servidor público é privilegiado e que essa reforma é, como já se disse aqui, para combater privilégios e corrigir distorções. Mentira! Fake legislativa! Se acaba com direitos e garantias, com estabilidade, com conquistas trabalhistas, é sempre indicando que o serviço público é desqualificado, que o serviço público não produz. Então, nós temos uma guerra de narrativas. O nosso desafio é muito grande. O vereador Pedro Duarte se manifestou favorável a alguns pontos do texto da PEC. Os números mostram, nos últimos 6 anos, de 2015 para cá, todos nós passamos por uma profunda crise no Brasil. Muitos se tornaram desempregados, tiveram que reduzir seus salários, e outros que tinham pequenos empreendimentos, uma padaria e um açougue, quebraram. No entanto, no serviço público, não pode ter redução de jornada com redução de remuneração, não pode ter demissão, tem reajuste anual, tem quinquênio, triênio. Então, se não fossem as leis que nós temos aprovado, travando esse reajuste, o gasto de pessoal só ia disparar. E aí aumenta a desigualdade no país, no qual o trabalhador CLT ou informal paga o pato e o servidor está blindado. A diferença é que as outras reformas, os outros ataques, atingiam os servidores. Essa está atingindo a concepção de serviço. O que está acontecendo é todo um desmonte, né? A proposta é desmontar realmente esse serviço que a população precisa. O argumento que eles estão utilizando é um argumento do combate ao privilégio. E isso é falso, porque esta reforma administrativa não atende aos reais privilégios que existem. Essa reforma administrativa não atende e não atinge quem recebe acima do teto. A proposta de emenda à Constituição, que altera dispositivos sobre servidores públicos e organização administrativa, precisa passar pela Câmara dos Deputados e ser aprovada com, no mínimo, 308 votos favoráveis em 2 turnos. Já no Senado Federal serão necessários 49 votos, também em 2 turnos. Se a PEC não sofrer nenhuma alteração, o texto é promulgado em sessão no Congresso e entra em vigor. Mas caso tenha alterações, volta para a Câmara. A gente não pode deixar passar essa, como alguns falaram, essa deforma
administrativa. Toda cidade precisa de um bom servidor público. A gente não pode deixar essa reforma administrativa, porque isso fragiliza cada vez mais o nosso Estado, porque isso é a concepção de Estado, é uma visão, menos Estado. Nós queremos um Estado que realmente seja um indutor para o trabalho, para o emprego e que dê o bem-estar para você que é cidadão carioca, mas para todo brasileiro. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, e o vereador Raimon, que preside a comissão em defesa dessas pessoas, receberam um grupo que apresentou uma carta de reivindicações para uma vida melhor. Euclides é mineiro e há 20 anos mora nas ruas do Rio. Sua principal luta é por respeito da sociedade. A polícia presente borda a gente 24 horas, já estou acostumado, toda hora, circulação dos outros na rua, entendeu? Aí hoje nós viemos na Câmara aqui para conversar, para ver o que vai fazer. A gente está tratando a gente igual cachorro, entendeu? De acordo com dados do IBGE, só aqui na cidade do Rio existem aproximadamente 7.300 desabrigados. Em todo o Brasil, são mais de 220 mil. 19 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. E na semana que é celebrada essa data, foi realizado um seminário virtual promovido pela Casa Legislativa para discutir políticas públicas de reinserção social. A política pública, ela precisa ser estabelecida. E a política pública, ela não é uma política que é feita por uma mão apenas. O parlamento pode produzi-la, pode, não deve produzi-la, mas deve produzi-la em consonância com a sociedade. Portanto, essa discussão é feita com o próprio povo que vive nas ruas e com os organismos que trabalham com eles, mas isso tem que ter o seu coroamento naquilo que é a execução, que aí vem do poder, da prefeitura, do poder executivo. Esse grupo apresentou uma carta ao presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, e ao vereador Raimon, que preside uma comissão especial em defesa dessa população. No momento da entrega, que aconteceu nesta quinta-feira no Salão Nobre, um dos representantes fez a leitura do documento. Os parlamentares ressaltaram a importância do trabalho do Poder Legislativo junto à população em situação de rua. E o melhor do que tudo, a inclusão social, através de políticas públicas que têm que ser desenvolvidas, sem dúvida alguma, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso, nossa cidade, e pelo governo do Estado como um todo. E o nosso papel aqui sendo conduzido pelo vereador Raimon, sendo presidente dessa casa, buscar essa interlocução com o Poder Executivo, no caso o prefeito, e a Secretaria de Assistência Social, que tem a sua responsabilidade de debater conosco esse assunto de relevância de importância que o nosso vereador Raimon está trazendo. E agentes da Prefeitura demoliram mais uma construção irregular na Zona Sul. O prédio foi construído de forma irregular numa área de proteção ambiental no Morro dos Tabajaras, em Copacabana. Ao menos um andar já estava pronto e outros 3 tinham obras em andamento. O proprietário do imóvel já havia sido notificado em relação à proibição da obra, mas o prédio continuava a ser erguido. Como a área é de difícil acesso, a demolição foi realizada manualmente. E agora à noite, a fachada do Palácio Pedro Ernesto ganhou uma iluminação especial. As luzes na cores vermelho e lilás são para mostrar a importância da visibilidade lésbica. O pedido foi da vereadora Mônica Benício, que apresentou o projeto de lei prevendo a inclusão do dia 29 de agosto no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro como Dia da Visibilidade Lésbica. Justo no mês de agosto, que para nós mulheres lésbicas é o mês do orgulho e da visibilidade. Esse ano, reapresentamos a proposta como PL 08/2021 e teremos a chance de mudar a história pelo legado de Marielle e por todas as mulheres lésbicas dessa cidade. Nos queremos vivas e visíveis. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.